Hoje tem uma notícia interessante, gente, que olha que deve botar ainda mais fogo na revolta, na indignação dos extremistas com o depoimento do Bolsonaro ao Moraes, viu? Antes dele ser humilhado pelo Moraes, lá no Supremo Tribunal Federal, ele foi humilhado, sabe por quem, gente? Por Michel Temer. A revista Veja hoje trouxe alguns detalhes aí da conversa que o Bolsonaro veio se aconselhar, né, com o Temer. Na verdade, ele veio pedir uma articulação antes de depor ao Alexandre de Moraes. O depoimento aconteceu na terça-feira, na sexta-feira ele se reuniu com o Temer e olha, hoje tem esses detalhes, né, que mostra uma humilhação, viu, gente? O Temer, ao receber o Bolsonaro, falou a primeira coisa que teria falado para ele, viu, Ivan, viu, Azenha? Você é muito agressivo nas suas falas, tem que ser humilde, pedir desculpas. E daí ele falou que ninguém mais deve banhar-se em gasolina. Gente, isso aí foi um recado claro para o Bolsonaro. Na verdade, quem mandou o Bolsonaro pedir desculpas para o Moraes foi o Temer. Falou assim: ó, você chega lá e pede desculpas para o Moraes. Olha o grau de humilhação. E daí o Temer falou, inclusive reclamou do Eduardo Bolsonaro, falou: seu filho está lá nos Estados Unidos falando mal do STF, isso não ajuda você. E daí o Temer falou para ele fazer um sinal de paz, né? Ligou para o Moraes, olha a fofoca, hein, Azenha? Você que gosta de uma fofoca, o Temer ligou para o Moraes, que tem um contato direto, falou assim: ó, o Bolsonaro me procurou, quer paz, vai pedir desculpas. Ou seja, ele mandou o Bolsonaro pedir desculpas. Daí, o que aconteceu no dia do depoimento, gente? O Bolsonaro, a primeira coisa que falou para sinalizar ao Moraes a conversa com o Temer foi justamente: venho em busca de paz. Gente, isso aí deu o álibi, né? O Temer respondeu para o Moraes respondeu para o Temer: serei muito tranquilo antes, e daí abriu uma avenida, na verdade, quando o Bolsonaro falou que venho em busca de paz, para o Moraes tripudiar em cima dele, né? Inclusive começando principalmente com aquela pergunta sobre as acusações do Bolsonaro de que os ministros do Supremo teriam levado 30, 50 milhões de dólares nas eleições, viu, Ivan? Que foi quando o Bolsonaro foi obrigado a baixar a cabecinha e pedir desculpas, né? Lembrando que a resposta, ó, não tem indícios nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros três ocupando, teria falando a mesma coisa. Então, me desculpe, não tinha qualquer intenção de acusar qualquer desvio de conduta dos senhores três aí, né? Isso aí também caiu como uma bomba no bolsonarismo, que esperava, principalmente os extremistas, esperavam uma postura agressiva dele, de ir para cima do Moraes, mas foi a deixa que o Moraes viu, então, né, para tripudiar ali também. Então, antes dele ser humilhado pelo Moraes, ele foi humilhado pelo Temer. E tão humilhado, viu, Ivan, aqui já o PL já rifou, ele já entendeu que ele está fora de 2026, né? Então, dentro do PL, eles já articulam aí, já estão falando, né? A cúpula do PL fala: não, quem o Bolsonaro indicar vai ser o candidato. Mas já se articula uma chapa que une os desejos da Faria Lima e da mídia liberal na terceira via com o Centrão e agrada ao Bolsonaro. Sabe que chapa é essa, Ivan, que está sendo costurada? Tarcísio Gomes de Freitas, candidato a presidente, e Michele Bolsonaro, de vice. Então, essa é a proposta que vai ser levada ao Bolsonaro, porque é uma proposta irrecusável, porque contemplaria tanto
a terceira via, até o Temer, talvez, que Quantos queria uma Bolsonaro, mas a Michelle tem um jeito um pouco diferente ali, contentaria o Bolsonaro, que teria um representante do Uhum. clã, né, na disputa, e também tem o argumento de que a Michelle aí tem uma grande penetração, o discurso dela entre os evangélicos. Descontentaria Eduardo Bolsonaro, que quer ser o candidato do clã. Mas ali também já é consenso que o Eduardo Bolsonaro não volta dos Estados Unidos antes do final das eleições presidenciais de 2026, viu, gente? Sim. Gostei desse comentário aqui, ó, da Cassandra Engelbert. Temer saiu do caixão e enterrou o Bolsonaro. Muito bom, porque é bem por aí, né, o cenário que está se desenhando. Agora, Plínio, qual que você imagina que tenha sido o objetivo, a intenção do Bolsonaro ao se aconselhar com o Temer levar esse banho, essa repaginada, esse banho de civilidade aí do Temer? Seria o quê? Ele achou que ele amoleceria o coração do Alexandre de Moraes, pedindo desculpas a ele, chamando Moraes de senhor ministro, falando sim, senhor, não, senhor, né? Abaixando a cabeça, tal como ele fez ali no depoimento, no interrogatório. Ele achou que essa consultoria do Temer amoleceria o coração do Moraes, adiantaria alguma coisa para o lado dele, ou foi uma estratégia apenas para não piorar a sua situação, né? Porque se ele fosse o Bolsonaro de sempre ali, ele ia piorar uma situação que já não é boa, né? Nesse caso, ele não ganha nada, né, com o que ele fez, mas também não piorou, né? Na verdade, eu acho que ele perde muito junto ao eleitorado extremista, né, Ivan? Mas Junto ao mostra eleitorado. algumas coisas aí, ó. A frouxidão, que já foi apontada aí pelos extremistas, a covardia, né? Que é uma coisa que a gente já havia falado aqui, que o Bolsonaro é um grande covarde, na verdade, e ele está defendendo os interesses dele, gente. Olha, os bolsonaristas, que me perdoem, mas ele não está pensando no Brasil, não está pensando em eleição. Ele não quer ir para a cadeia. Essa é a grande questão. Não vai dar certo, né? Mas para isso ele fica adulando, foi lá bajular o Moraes, né? Foi lá se humilhar para o Temer. Né? Por quê? Porque ele está pensando de qualquer forma em se livrar. Ele é um covarde, ele tem muito medo do que pode acontecer com ele, inclusive na prisão. Né? Então, assim, na minha visão, e segundo algumas pessoas que eu tenho conversado bastante, foi só uma estratégia, embora seja humilhante, para ele não bater de frente. Até mesmo porque se ele chegasse no STF com a postura que os extremistas esperavam dele, ele teria saído de lá já preso. Essa é a grande questão. Né? Mas, como ele foi manso, foi um cordeirinho, né? Ele imagina que ele vai ter uma sobrevida. Mas, ó, eu conheço o coração peludo do Alexandre de Moraes, viu, gente? Conheço desde quando ele era secretário do Kassab em São Paulo. O Azenha deve lembrar isso, o Ivan também. E o coração peludo do Moraes não se abala com esse tipo de encenação, não, viu? Vai para cadeia, sim, senhor, viu, senhor Bolsonaro?